Fala aí galera, beleza? Cleiton Felipe aqui para mais um vídeo no canal. Esse é a segunda parte do vídeo referente a plano de estudos. E nesse aqui eu vou estar relembrando o que a gente falou no vídeo anterior sobre o plano de estudo para Dev, né? E passar lá o comecinho do que eu falei. E eu quero entrar mais a fundo dos outros dois planos e dos três num total no final desse vídeo, beleza? Então vamos lá. No vídeo passado, o que eu falei para vocês? Como montar, né, o seu plano de estudo, 5 pontos que a gente precisa ter para iniciar os estudos. Eles vão aparecer aqui do lado, tá? Então não vou falar deles de novo aqui. E falei da estrutura do plano de estudo que eu utilizo, que é introdução, conceito, foco e aprofundamento, mão na massa e criar um projeto. Beleza? Isso eu falei pro de web e funciona muito bem, então você vai pegar lá um framework web, então pô, eu preciso entender o que é front-end, o que é back-end, como se conecta com o banco, né, que banco eu vou usar, então eu vou pegar lá, por exemplo, para estudo o Angular, o ASP.NET para fazer minha web API e o MongoDB para ser meu banco de dados, e como que eu vou fazer tudo isso conectar, sem focar muito em arquitetura ainda, mas essa foi a ideia que eu passei no vídeo anterior, né? De você montar o seu plano nesse perfil. Então na introdução você vai entender tudo que você precisa para fazer aquele desenvolvimento, para seguir aquela carreira, né? No seu plano de estudo. Aí o conceito é realmente entender os conceitos de cada uma das tecnologias, para que serve, como funciona, o que é o HTML, o que é o JavaScript, o que é o CSS, o que é uma API, o API REST, um GraphQL, né? Não indo muito a fundo, mas por exemplo, você entender isso aí, banco de dados, relacional, não relacional. Então tudo isso você acaba estudando, você acaba se aprofundando neste momento de introdução, né? É o movimento de introdução e conceito. Depois você ia para o próximo passo, que era o foco e aprofundamento, que é você entrar mais na tecnologia, entender, fazer exemplos, se dedicar, codar mesmo, né? Para você conseguir entender, pô, é assim que conecta com o banco, é assim que eu consigo criar um documento no Mongo, é assim que eu consigo criar uma tabela no SQL Server ou no MySQL, né? Então você se aprofunda. E por último, né, os dois últimos, que é o mão na massa, né, e o criar um projeto. Por consequência, esses três últimos, o aprofundamento, o mão na massa e a criação, eles meio que vão andar junto, porque você vai começar a colocar a mão na massa quando você começa a se aprofundar na tecnologia. Então você vai começar a codar, então você está colocando mão na massa. Então são dois paralelos aí, são três coisas que andam em paralelo, né? Porque se você já está codando, por que não você já começar a fazer um projeto? E tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui, do Felipe Deschamps, que ele fala sobre 10 projetos para você começar, para você fazer em uma semana, se eu não me engano, que é para você estudar, né? Eu achei bem interessante o vídeo dele, né? Então pega aí o vídeo do canal dele, assiste aí também depois, beleza? Então vamos para os nossos outros dois exemplos de caso que muda um pouquinho, mas mantém o mesmo modelo, né? Que o segundo plano de estudo é Cloud. Cleiton, quero estudar Cloud. Já sou desenvolvedor, quero partir para Cloud. Quero estudar Cloud e ver como funciona. Como eu começo? Mesma coisa. Na introdução, entende o que é Cloud Computing, entende para que ela serve, para que ela foi criada. Entendeu isso? Conceitos. Pega um player, né, descobre, lógico, na introdução descobre os players que tem. Então você tem Azure, né, da Microsoft, você tem a AWS da Amazon, você tem a GCP, que é o Google, e você tem DigitalOcean, da Oracle, da IBM, você tem outros também que não são tão grandes no sentido de mercado, né, porque as Azure, AWS já estão há bastante tempo aí brigando, né, para ver quem é a primeira. A GCP está vindo forte e as demais acabam sendo muito voltadas no Enterprise, você não consegue achar tão fácil tirando a DigitalOcean, né?
você não consegue criar sua conta de única ali, às vezes você vai precisar ser de conta Enterprise, vai ser parceria, mas pelo menos essas três primeiras que eu falei, Azure, AWS e a GCP, você precisa conhecer um pouco delas. Decidiu qual que você quer? Conceito. Entende o que a plataforma, por exemplo, vou dar o exemplo do Azure, entende o que o Azure tem, quais são os produtos que ele te entrega, como que é a precificação dele, para que ele, qual produto é usado para quê, né? Aí você vai para o terceiro passo, que é o foco. O foco no caso do cloud é um pouco diferente do desenvolvimento, porque você não tem uma coisa para você fazer, que é uma linguagem para estudar, ou que seja 3, 4 linguagens para estudar, que segue o mesmo modelo, o mesmo padrão de estudo. Perdão. Mas ele tem produtos. Então, por exemplo, você precisa entender o que é IaaS, né? Vai estar aparecendo aqui o significado do IaaS, Infrastructure as a Service, né? PaaS, Platform as a Service, ou SaaS, que é Software as a Service, e outras siglas e outros conceitos que venham dentro da cloud. Você precisa entender o que é isso. Então, entre introdução, conceito e aprofundamento, você vai ter que entender toda essa estrutura da cloud e principalmente como que ela se enquadra dentro do produto que você resolveu estudar, dentro do player que você resolveu estudar. Player ou vendor, tanto faz o nome. Neste caso, o que você precisa fazer? Você precisa, por exemplo, assim, pô, não sei nada de infra. Então, já sabe qual que é o passo anterior que você tem que estudar. Você tem que estudar um pouco de infra, entender um pouco de infra, né? Ou, não sei nada de banco de dados, como que eu faço tais coisas e tal. Vai ter que entender um pouquinho, por mais que vai funcionar diferente na cloud, né? Acaba que você já tem que ter um conhecimento prévio de algumas coisas para você ir para a cloud. Mas isso não te impede de você estudar no mesmo período, né? Por exemplo, eu não sou um cara que é apaixonado por redes, mas eu tive que aprender a gostar, né? Porque primeiro quando você vai na faculdade você acaba aprendendo um pouco de redes, né? Eu, por exemplo, que fiz tecnólogo em análise de desenvolvimento de sistemas, eu aprendi um pouco de redes e isso me fez eu ter que chegar na hora da cloud e entender um pouco também sobre IP, MAC address e whatever, as coisas a mais que tem dentro da infra. Então, você entendeu isso, você foi para o foco, né? Para o foco e o aprofundamento. No foco e aprofundamento é estudar cada um dos produtos, como que eles são precificados, como que você consegue fazer uma demo, né? Normalmente todas as contas cloud, todas as plataformas cloud têm os itens que são gratuitos dentro dela e o preview, né? O trial que você consegue usar durante um mês aí, ou até mais, dependendo, né? Que vão te ajudar a você estudar. Eu vou deixar o link de todos aqui, e se eles têm trial, eu vou deixar o link do trial também. Acho que isso vai ajudar muito vocês. Após o foco, você tem o mão na massa, né? E você vai ter a criação do projeto, ou como eu coloquei aqui, da documentação. Por que eu falo isso? Porque não necessariamente você vai conseguir ter um projeto rodando na nuvem para você usar de exemplo para uma vaga de emprego, por exemplo. Você não vai dar, pô, vai ficar lá muito tempo, vai começar a cobrar, eu não quero ficar pagando por isso. Mas você criar uma documentação do que você implementou, colocar no GitHub com seus scripts de YAML, por exemplo, ou de outras linguagens que usa dentro das plataformas tipo Python, para fazer perdão, para fazer scripts de deploy, essas coisas, PowerShell, que usa muito também. Então você ter lá no seu GitHub, mais uma vez, GitHub, para você ter ali os itens que você utilizou nos seus estudos e tudo documentado, fiz isso, fiz aquilo, tira uns print screen, acho que isso já é válido e você consegue seguir para um estudo da cloud de uma forma mais fluida. Então assim, primeiramente, como sempre, entende o conceito, entende o que ela é, passa para a parte de entender quais os players que tem, os conceitos que cada player utiliza e como ele utiliza isso dentro das plataformas, porque por mais que Cloud Computing seja um conceito que todos eles utilizam, né, um modelo que todas as clouds utilizam, cada um implementa da sua maneira. Então entenda isso, escolha um player,
Não tente estudar as três, quatro de uma vez, pega um por vez, estuda um por vez, entende que por exemplo, uma App Engine na GCP, a App Engine na GCP é o mesmo que um website, um web app no Azure, é o mesmo que é utilizado lá na AWS, que eu não lembro o nome agora, eu vou colocar aqui para vocês. Então tudo isso entende como funciona. Pô, esse aqui é para criar máquina virtual, esse aqui é para fazer uma aplicação que vai rodar como se fosse um SaaS, isso aqui é para IoT, esse aqui é para banco de dados. Entende tudo isso, começa a desenvolver seus scripts para gerar, para consumir e tudo mais, e monta o seu portfólio de cloud partindo desses estudos. Cloud não tem segredo, tem que seguir dessa maneira. Eu acho que o correto é você entender primeiro o que é cloud, para depois você ir para dentro dela e entender os seus produtos. E vamos para o terceiro e último plano que eu criei, que também não muda muito do primeiro, porque ele também é para dev, só que para dev mobile. Para dev mobile, ou para dev né, desenvolvimento de celular, de aplicativos para celular, né, assim como você queira falar, mobile, que seja. Você vai seguir a mesma linha, né? Então, introdução, você vai entender tudo que funciona para o lado mobile. Aí você tem um pouco mais de abrangência, caso você queira, que são principais duas plataformas hoje, que é o iOS e o Android. Então, entender os dois, né, a arquitetura dos dois, qual a diferença de um para o outro, como um funciona, quais as ferramentas para um, as ferramentas para outro, o que um precisa, o que o outro precisa, né? Feito isso, conceitos, pegue os conceitos do que você quer seguir. Então, por exemplo, quero ir para Android. O que eu preciso entender? Toda a plataforma do Android, como você já fez na introdução, você já entendeu o conceito, aonde ela foi aplicada, o que ela usa por trás, né? Então se aprofunda agora, né? Vai para o foco e aprofundamento. Já vai para aquele lado, né? Para o Android como um todo. Segue sua vida ali estudando na parte do Android a fundo, né? E as ferramentas que você vai utilizar. Então, pô, eu quero desenvolver para Android e eu tenho N modelos, mas todos, se você quer desenvolver exatamente para Android de uma maneira que seja, que você entenda muito bem tudo que está acontecendo e que sua aplicação seja realmente de utilidade para o desenvolvedor, para o usuário do Android, entenda como o Android funciona. Mesma coisa com iOS, entenda como o iOS funciona, independente se eu estou fazendo em Xamarin, independente se eu estou fazendo em Flutter, independente se eu estou fazendo em Android com Kotlin ou em iOS com Swift. Entenda as plataformas. Isso tem que deixar bem claro. Eu falo bastante de mobile por causa do Xamarin, que eu entendo mais, que eu estudo mais, que eu desenvolvo coisas em Xamarin. E eu vejo que muita gente pergunta pra mim, mas o Xamarin é melhor do que o Android nativo? Peraí, mas o Xamarin gera app nativa, né? Então entenda o que isso vai fazer. E se você seguir, por exemplo, o Xamarin, entenda a diferença do que é o Xamarin Android e Xamarin iOS, que é chamado de o approach tradicional, com o Xamarin Forms, que é um framework que está em cima da plataforma Xamarin, está rodando em cima da plataforma Xamarin. Então entenda a diferença desses caras antes de falar qualquer coisa, antes de sair falando que o Xamarin é só XAML, né? É só conformes. Não, entenda primeiro, veja certinho. Em breve vai ter vídeos aqui de Xamarin também, e vocês vão ver a diferença de um para o outro. Então entenda que o Flutter vai te atender, o que o React Native vai te atender, e para isso você tem que entender para que eles foram criados. Foi só para criar app mobile? Não. Eles tiveram um porquê de utilizar aquele approach, de não ir para o Java, de não ir para o Swift ou para o Objective-C de antigamente do iOS. Eles criaram no caso do React Native e do Xamarin, ele tem um porquê que foi criado. Né? Então entenda primeiro esse porquê, como que ele funciona, antes de você falar que presta ou não presta, prefiro assim ou prefiro assado. A hora que você falar que eu prefiro é porque você entendeu as duas.
Porque se você não entendeu, você não pode falar que você prefere um ou outro, ou aquele lá que é hype. Então assim, por isso que eu falei, esse aqui é um pouquinho diferente do que eu ia explicar de web, porque assim, além de você estudar as linguagens em si, você precisa estudar também a plataforma. Você precisa entender como a plataforma funciona, mas em web também eu preciso entender como o browser funciona, como o web funciona. Sim, só que tudo vai funcionar como o browser, como a web funciona, seja em ASP.NET, seja em PHP, seja em Node.js. Já aqui não. Aqui no mobile eu vou desenvolver para Xamarin, eu vou desenvolver com Xamarin, perdão, eu vou desenvolver com Xamarin para iOS e para Android, usando o Xamarin Forms. Eu preciso entender iOS, eu preciso entender Android e eu preciso entender o Xamarin Forms, né? Então você tem que entender as plataformas antes de sair desenvolvendo. Então a parte de conceito e introdução, ao meu ponto de vista, vai ser muito mais importante do que a parte de aprofundamento de linguagem e de modelo de desenvolvimento e arquitetura. Vou usar MVVM, não vou usar MVVM. Aqui eu uso no iOS, eu uso algum X coisa, né? O iKit, por exemplo, lá no Android eu uso Material. Isso é muito importante, só que entender a diferença das duas plataformas e das ferramentas que você vai utilizar para desenvolver para as duas plataformas é muito importante. Então, esses são os 3 planos de caso de estudo, né, de plano de estudo que eu trouxe para vocês saberem mais ou menos como que vocês seguem. Eu vou deixar o modelo aqui para vocês baixarem, vai estar no meu GitHub também, eu vou deixar lá bonitinho no GitHub, né, com os passos principais que eu falei lá no primeiro vídeo e os 3 modelos separadamente, para vocês estarem vendo esses modelos e ver as notas que eu deixei para cada um dos passos dentro do plano, né, que é a introdução, conceito e os demais, para vocês poderem ver se isso ajuda vocês. Como eu falei no primeiro vídeo, isso me ajudou, eu uso até hoje e hoje em dia eu estou usando até para estudar outras coisas, como por exemplo idioma, que é uma coisa que a gente sempre tem que estar estudando, que também outra coisa que é modelos de negócio que eu quero estudar, finanças e outras coisas que eu pretendo estudar, eu vou seguir sempre esse modelo de introdução, conceito e assim por diante, porque eu acho que é muito válido. Então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já dá o like, se inscreve no canal, coloca o sininho para poder receber os próximos vídeos, que agora eu vou conseguir soltar bastante vídeos, principalmente como esses, que são dicas do que eu uso pra mim, que eu espero que ajude vocês de alguma forma. Beleza, galera? Então, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Valeu!